A aula de hoje vai ser muito massa. Vou falar com vocês sobre a escolha e a importância da escolha do nosso cliente dentro da correspondência jurídica e quero falar sobre a tabela da OAB. Pensa o quanto essa aula vai ser boa. Top, né? Então, beleza, vamos lá. E por que esse tema eu considero como um dos primeiros passos realmente que você precisa levar em consideração e respeito para quem começa na correspondência jurídica? Por quê? E antes de eu te responder essa pergunta, eu vou te levar a outros segmentos fora do direito, para tentar te explicar por que a importância da definição do cliente, ela vai gerar um impacto direto no seu faturamento, beleza? Então, deixa eu te explicar primeiro como isso funciona em outras profissões e depois a gente volta aqui para nossa realidade no jurídico, a nossa realidade da correspondência. Loja de roupa. Os preços, as roupas, elas são todas iguais em qualquer loja. É todo cliente que compra em qualquer loja de roupa? Ah, Fernanda, mas a advocacia é serviço, roupa é produto, você não pode comparar. Calma, meu amor, segura o tchan. Segura o tchan. Amarra. Ô, tchan. Segura o tchan aí, que eu vou fazer uma analogia aqui, rapaz. Eu preparo essas aulas, não sei o que eu tô falando. Loja de roupa é igual, gente? Não é igual. Cada tecido é diferente, a localização da loja é diferente, por uma questão estratégica, por conta do cliente, onde ela está. Então, as lojas mais caras, elas estão geralmente em bairros onde as pessoas têm mais poder aquisitivo. Salão de beleza, vou seguir na mesma linha. Já começa a ser serviço, já não é mais produto. Salão de beleza, os preços são todos iguais? As mulheres aí que pintam cabelo, faz mega que nem eu, essas coisas tudo, sabe quais são os melhores e é tudo igual? É tudo o mesmo preço? Não é, beleza? Médico, vamos entrar nessa seara agora. Todos os médicos particulares cobram o mesmo preço? Tô falando de médico particular, tá? Não tô nem falando da galera do convênio. Queria muito que vocês soubessem, mas eu vou falar, porque eu sou muito legal. Eu tenho muitos amigos médicos e eles me passam os valores de convênio. Quanto que paga? Não sei se vocês sabem, mas assim, tem convênio que paga R$12 por consulta pro médico. Quantos anos o médico não estudou? E presta atenção, ouça com inteligência, do começo ao fim dessa aula, que a coisa vai fazer sentido. Então o médico, ele, às vezes, ganha R$12. É pra sempre que ele ganha R$12? Pra sempre? Ou será que é no começo da carreira? Então eu vou te contar. O meu médico, que eu frequento desde que eu tenho, sei lá, 12, 13 anos, ele começou assim, né? No convênio. Quando eu comecei a atender com ele, era uma galera. Você chegava lá, tipo, bombando, assim, convênio. Beleza. Conforme eu ia todos os anos lá, eu via que a quantidade de pessoas era menor, ele mudava e melhorava a estrutura do consultório dele. Cada vez que eu ia lá, tinha uma coisa maravilhosa diferente. Uma mesa, um trem, uma especialização dele, uma viagem, uma pós, um negócio. Bom, vamos resumir a história, tá? Isso eu tinha 12, 13 anos quando eu ia lá. Hoje eu tenho 36. Hoje esse meu médico, ele atende convênio uma vez por semana para 5 pessoas. E todos os horários dele são particulares, todos. E ele cobra. Eu não vou falar que é caro, porque eu não gosto de dar preço, sabe? Mas aqueles R$12 que ele cobrava a hora ficaram muito, muito distantes de quanto ele cobra agora. E, como consequência, o consultório dele está ali, mais seletivo. Por exemplo, eu fiz 2 partos com ele, meus 2 filhos, pelo convênio, mas eu paguei particular. Tipo, foi pelo convênio, o hospital, as paradas todas assim, só que ele e a equipe dele foi no particular, dentro do convênio. Não mais era aquela monte de gente no consultório dele. Então, você acha que foi por acaso? Você acha mesmo que quando eu fui lá no consultório dele quando eu tinha 12 anos, ele não tinha um plano? Será que ele não tinha um plano? Deixa eu atender essa galera aqui, deixa eu ganhar mais confiança e mais experiência, porque não é porque ele era médico, que ele sabia 100% tudo e estava 100% seguro. Não, assim como muitos advogados não estão. E aí, ele fez um plano. E ele estudou, ele investiu, e ele teve paciência para seguir este plano. E hoje, não sei quantos anos faz que eu me recuso a falar que faz mais de 20 anos isso, faz bastante tempo. Ele tá lá, em outro nível de atendimento, cobrando outros valores, com outro público. Segura a ideia. Beleza. E os engenheiros? Os engenheiros são todos iguais? Você vai fazer um projeto aí de uma casa? Será que são todos iguais? Será que aquela arquiteta que desenhou a casa do Thiago Negro, será que é o mesmo valor de alguém que acabou de se formar? Será? Será que é o mesmo público? E os advogados? E os escritórios de advocacia? Eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalha em um grande escritório de advocacia. O que é grande escritório de advocacia?
advocacia, Fernanda? Os maiores do Brasil. Onde os sócios são membros de comissões da ordem. Onde os sócios são advogados brilhantes, de carreiras extensas. Os grandes advogados, os grandes escritórios. Vocês sabem quanto é a hora desses caras? Vocês têm ideia? Eu conheci advogados em escritórios grandes que ganhavam só de bonificação R$800 mil. Só de bônus? Será que é a mesma coisa do que quando o advogado acabou de se formar? Será que é o mesmo valor dos honorários de um advogado júnior? Se você tá falando que é, amor, tá alguma coisa errada acontecendo com a sua cabeça. Porque a carreira, ela é construída. E eu te dei exemplos aqui de produto e de serviços de outras áreas e da nossa. Só pra te mostrar que o caminho se faz caminhando. Só isso. E que a diferença que fez com que esses profissionais cobrassem o que hoje eles cobram e estarem onde eles estão, foi só uma: a resiliência e o planejamento de uma carreira. Já trouxe essa comparação algumas vezes e eu vou tornar a repetir. Você, pensando no esporte, nas artes marciais, o faixa preta, o último grau, ele é o faixa branca que não desistiu. Quanto tempo isso levou? O que ele teve que aguentar? O que ele teve que passar para hoje virar um faixa preta? Quanto que o meu médico, 20 anos, demorou para estar onde ele tá hoje? Quantas noites sem dormir? Quantos cursos? Quantas extensões? Quantas vezes ele quebrou? Eu mesmo vi o meu médico dar uma recuada aí nos estabelecimentos comerciais que ele alugava ao longo desses 20 anos, pelo menos umas 3 vezes. Significam maus momentos que todo mundo passa. Isso tudo para você entender que a situação de modelagem, de criação de uma carreira não é só dos advogados, não é só na área jurídica, apesar do ego ser tão grande e todo mundo achar que só acontece no direito. Meus lindos, do ego grandão. Não é verdade, tá bom? Primeiro ponto que eu quero que vocês amadureçam aí na cabeça de vocês. A escolha do cliente tem um impacto direto no valor que você vai cobrar a sua diligência. Agora a gente vai começar a entrar na parte da correspondência, tá bom? E de cara, eu já vou jogar uma verdade aí pra você segurar. Diante dos exemplos que eu mencionei, você acha que seria certo tabelar? Dentro dos exemplos que eu falei. Você acha que é certo você, advogado júnior, cobrar o mesmo honorário do Nelson Williams? Tô falando de correspondência. Estou falando do advogado que tem uma carreira brilhante, extensa. Você acha que é a mesma coisa? É igual? Não, vamos cobrar a mesma coisa, né? Afinal de contas, tabela, né? Tabela tá falando ali por ato, onde eu sei, tabela é tabela. O que eu falo são fatos. E o que eu ensino é como que você vai ganhar com isso. Você acha legal tabelar os médicos nos exemplos que eu falei, os engenheiros, sei lá? Se não é, por que seria legal tabelar o trabalho da correspondente jurídico? Quando você entende qual cliente que você vai atender, você precifica o mais próximo possível de você errar. E com isso você vai fidelizar a sua carteira e começa o seu plano de expansão. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que cliente que você vai atender. Entender onde você tá, qual é o seu momento, traçar um plano da sua carreira, como o meu médico fez. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Eu tenho uma amiga, ela é advogada, ela foi minha chefe, inclusive, em um dos escritórios, e eu tenho muita admiração por ela. Ela é muito inteligente, ela é muito ligeira, desde quando ela era minha chefe, tá? E ela se formou. Quando ela se formou, ela sempre trabalhou no contencioso, em escritórios, até porque ela foi minha chefe, né, em um desses escritórios. Mara, hoje ela tem uma especialização mais voltada para a parte de família. E eu fiz uma cotação com ela e fechei, né, com ela, para ela fazer uma análise de um processo que nós temos aqui, de um inventário bem complexo, e ela não tem tantos anos de formada assim, talvez tenha 10. E porque eu sou amiga dela, eu não sei quanto ela cobra no mercado, mas ela trabalhava lá no contencioso, lembra? Eu falei, contencioso, volume, Ctrl+C, Ctrl+V, ela não fazia porque era muito inteligente, mas a maioria das ações, hoje ela cobra só para analisar, não é para tocar processo não, é para analisar a situação do processo, para tentar uma proposta de acordo, fazer uma parada, R$10 mil, só para analisar. Quando ela se formou, ela podia cobrar R$10 mil? Ela pode cobrar o que ela quiser, essa é a verdade. Mas ela teria como argumentar isso? E cara, R$10 mil sabendo a competência dela, tá tudo bem no preço dela. Mas foram mais de 10 anos para ela fazer a carreira dela. Caraca, o quanto que essa menina já se ferrou na vida, que eu sei, que eu sou amiga dela. Quantos escritórios ela já não trabalhou? Quanto ela não teve que trabalhar demais de noite? Hoje é R$10 mil, mas quando ela se formou não era. O que eu tô dizendo pra você, meu amor? Você vai cobrar o que você achar justo, o que você acha certo, o que você acha da sua vida. Só tenha paciência. E entenda o tipo de cliente. Talvez, essa minha amiga, por exemplo, ela não vá advogar para determinada faixa de renda. Talvez ela não vá, porque ela não vai cobrar R$10 mil de todo mundo. É um mundo, gente. É assim. Então, calma. Escolher o tipo de cliente que você quer vai determinar o seu jogo, a sua estratégia. Por exemplo, você deve cobrar o mesmo valor de um cliente de contencioso, de um cliente especializado? Fernanda, eu nem sei o que é isso. Contencioso é muito volume.
especializado, clientes com um volume mais compacto e uma exigência determinada, beleza? É o mesmo valor? Se você está cobrando o mesmo valor, você está errado, que não é. Tá? Você pode cobrar o mesmo valor para uma cópia de processo de um volume ou de 10 volumes? E aqui eu tô entrando até na modalidade de serviço. Eu quero que você pense primeiro na modalidade cliente, antes de pensar no serviço. Por exemplo, eu fiz uma escolha há 10 anos atrás. Eu escolhi o contencioso. Quando eu comecei, não me importava que contencioso que era. Fernando, tem tipo de contencioso? Tem. Quando eu comecei, não tava nem aí. Porque eu precisava de dinheiro e eu precisava de experiência. Então não importa. Eu queria contencioso, eu queria CIL, eu queria PROCON, eu queria JEC. Eu queria isso. Porque eu precisava de dinheiro, eu precisava de experiência, porque eu não tinha. Nunca tinha feito uma audiência na vida. Mas depois, eu fui ganhando minha confiança. E com o tempo, e eu tô falando de 10 anos, eu pude selecionar melhor os meus clientes. Então hoje, eu continuo no contencioso? Continuo. Mas eu já não atendo mais o contencioso com aquele volume muito grande. Por que eu não gosto? Não, porque eu não consigo. Porque eu não consigo terceirizar o preço que eles pagam. Tô falando de contencioso, gente, de tipo 500 audiências por dia. Existe, tá? Esse tipo de cliente, por mais que eu quisesse, eu não consigo. Porque eles pagam menos. Por que eles pagam menos, Fernanda? Que absurdo. Ai, que amor, 500 audiências por dia, lindo. Quem são os sócios desses escritórios? Meu pai? Não, lindo. São os advogados mais do Brasil que estão lá no AB. Fernanda, é lindo, é assim, olha só que absurdo, né? Titia contou a verdade agora. Então hoje eu me posicionei em um lugar meio, eu tô no meio assim, ó. E você pode pensar, mas Fernanda, e o avitamento? Avitamento, tá. Antes de mais nada, e eu explico isso no workshop quando eu faço, explico, desenho praticamente a cadeia de contratação. E eu quero falar sobre a cadeia de contratação do avitamento e da quarteirização. São coisas que andam muito próximas. Primeiro, tem a empresa que paga pro escritório, que, diga-se passagem, os sócios são tops, né? Estão lá dentro da obra, estão dentro da OP lá, os sócios. E esses sócios, eles vão ter, o escritório, né? Enfim, tem duas opções. Ou ele vai contratar o correspondente direto, lá no Comerc, ou ele vai contratar uma logística jurídica. A logística, ela tem que contratar o correspondente, ou o escritório vai contratar o correspondente. Essa é a cadeia de contratação. Então, lindinho, se o banco, o plano de saúde, a empresa de telefonia, a rede de supermercados, são as empresas do contencioso, pagam X pro escritório, ai, quanto é que paga, Fernanda? Paga pouco. Porque é contencioso, mas é volume. Eles vão repassar, extraindo os seus lucros e os seus custos. É assim que funciona. Porque não é ONG, são empresas. Para compensar e para conseguir me dar bem aqui, atender às vezes 15 clientes. E aí eu consigo ter faturamento. Simples assim. Qual é o grande problema na correspondência? Que eu vejo é a quarteirização. Fernanda, o que é a quarteirização? É assim, ó. O escritório contrata a logística. A logística contrata um correspondente. Até aí, beleza. Valor de contencioso. O problema é quando o correspondente contrata outro correspondente. Esse aqui, ele tá lá embaixo na cadeia de contratação. Ele é o que menos vai receber. E ele é o que tem toda a responsabilidade. Porque ele vai fazer a batata. Eu sempre fui atrás das logísticas e depois dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Eram os meus alvos, né? Por quê? Mesmo quando eu trabalhava pra logística, quando eu era correspondente de ponta, era direto, né? Então não tinha quarteirização. Compensava pra mim. Depois eu falei, não, eu vou atrás de escritório. Eu quero trabalhar direto com os caras lá. Não quero mais a logística. Aí eu fui caçar cliente escritório. E aí eu comecei a aumentar, inclusive, meu faturamento. E eu não aconselho que você seja quarteirizado. Desculpa os meus alunos aí que contratam outros correspondentes. Tá tudo bem, faz parte do processo, mas entenda que quando você começar a crescer, você tenha em mente, talvez, se fidelizar direto numa logística ou se fidelizar direto no escritório de advocacia. Porque é melhor. Não é melhor só o faturamento, não. É melhor a sua relação profissional, é melhor o seu trabalho, é melhor você ficar mais próximo do seu cliente. Quando você é quarteirizado, o seu contratante é um correspondente. Sei lá se ele vai te fidelizar mesmo, sabe? Então, primeiro, se você tá começando agora, estuda isso, estuda esse mercado. Eu acredito na correspondência. E se você tá chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal, eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o correspondente jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed
tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.